O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, que significa que afeta o cérebro do indivíduo enquanto ele está se desenvolvendo, enquanto está formando. E é uma condição caracterizada por déficits na comunicação, na interação social e por comportamentos repetitivos e restritos. O CDC, ele estima que 1 a cada 36 crianças americanas estão dentro do espectro, mas isso nos Estados Unidos e com crianças de até 8 anos, e continua sendo, ainda assim, um dado bastante significativo. Inclusive, tem um estudo recente que tentou estratificar, que propôs uma estratificação do autismo em 4 perfis. Inclusive, tem um vídeo no canal sobre isso, vai estar aqui em cima. Estima-se que até 80% das pessoas com autismo têm também TDAH, o que não significa, claro, que 80% das pessoas com TDAH têm também autismo, mas mesmo assim é uma proporção muito grande. E o TDAH, ele é também uma condição do neurodesenvolvimento, mas a sintomatologia é diferente. A pessoa com TDAH, ela apresenta dificuldade de concentração, impulsividade e hiperatividade. Não é à toa o nome, que TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E o TDAH é também uma condição muito comum. Cerca de 5%, as pesquisas variam entre 3% e 7%, mas mais ou menos 5% da população tem TDAH. O que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é uma meta-análise recente, publicada em 2020, e então um grupo de pesquisadores se reuniu, alguns britânicos, outros americanos, e eles compararam estudos que analisavam o cérebro de pessoas com autismo e com TDAH. Então, você tem 2 formas distintas nesse sentido de analisar o cérebro. Morfologicamente e fisiologicamente. Morfologicamente é estruturalmente, onde que tem mais volume, aqui tem mais, aqui tem menos. E funcionalmente, fisiologicamente, onde que funciona mais, aqui funciona menos, aqui tem déficit, é nesse sentido. Então, primeiro eu vou começar com o lado morfológico. Mas para começar a explicar o lado morfológico, é preciso entender 2 conceitos básicos. O conceito de substância cinzenta e o conceito de substância branca. Imagina um neurônio. Aqui você tem o corpo celular e aqui você tem o axônio. Aqui você tem o centro, o núcleo e aqui todos os outros prolongamentos. E onde você tem corpo celular, a gente chama de substância cinzenta. E onde tem axônio, substância branca. Então a substância cinzenta corresponde à célula, né, propriamente dita, e a substância branca às conexões dela. É importante deixar claro que mais ou menos substância cinzenta ou branca, ela varia. Ela pode significar déficit, pode significar funcionalidade, só depende da área e de todo o contexto. Então, morfologicamente falando, no cérebro de pessoas com autismo primeiro. Então, o estudo constatou que o cérebro de pessoas com autismo, ele apresentava um aumento de substância cinzenta nos lobos frontal e temporal. E para entender o que isso significa, eu preciso explicar o que é o lobo frontal e o que é o lobo temporal. Então, basicamente, o lobo frontal está relacionado com funções cognitivas muito complexas, como raciocínio, planejamento e inibição, por exemplo. O lobo temporal ele fica mais ou menos aqui, nessa região, e ele é responsável por uma série de outras funções. Memória, emoção, audição, olfação. Então, são vários circuitos integrados e estão relacionados com essas funções. Por outro lado, o cérebro de pessoas com TDAH, ele parece demonstrar uma redução na substância cinzenta numa região chamada córtex orbitofrontal ventromedial. O córtex orbitofrontal ventromedial, ele está localizado no lobo temporal e está relacionado essencialmente com a tomada de decisão, o que faz sentido no contexto da impulsividade do transtorno. É importante salientar que nesse estudo, as 2 condições elas exibiram um padrão. Enquanto no autismo você tinha um aumento de substância cinzenta, no TDAH você tinha uma redução, o que é compatível com uma teoria de que o TDAH ele provém de um delay na maturação do cérebro do indivíduo, que vem de um retardo no desenvolvimento cognitivo da pessoa, cognitivo e cerebral. E tem uma teoria parecida com essa, só que para o autismo, mas isso é assunto para outro vídeo. Ok, então essas foram as diferenças morfológicas entre essas 2 condições. Enquanto o autismo ele tinha um aumento na substância cinzenta do frontal e do temporal, o TDAH ele tinha uma redução no córtex orbitofrontal ventromedial. E agora, fisiologicamente falando, a história é outra. Então, de diferença fisiológica, o que esses transtornos eles tinham? O autismo, ele pareceu apresentar um déficit em algumas regiões relacionadas com a rede de modo padrão, ou Default Mode Network, DMN, a sigla em inglês. E o que é uma rede neural? O que é uma rede de neurônios? Uma rede de neurônios é um sistema interconectado que conecta partes para executar uma ou mais funções. E muito da organização do cérebro, neurobiologicamente falando, funciona em redes. Dificilmente, existem muitas funções que são executadas por núcleos, por partes individuais e que não precisam de uma integração necessariamente, mas existem muitas funções que precisam de uma. Mas existem muitas funções que precisam de uma integração para serem executadas. Então guarda esse nome, DMN, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele.
Agora, o TDAH, o que ele tinha de diferente fisiologicamente falando? Ele apresentava um déficit no giro frontal inferior. E o giro frontal inferior ele é uma região que é localizada no lobo frontal e está relacionada intrinsecamente com a fala. E além disso, existem muitas pesquisas que sugerem o IFG, que é o giro frontal inferior, como biomarcador do TDAH. E outra estrutura que é também deficitária no TDAH é o corpo estriado. O corpo estriado ele tem funções motoras, emocionais e sensoriais, mas antigamente acreditava que era só motor. Ele é um conjunto de substância cinzenta, formado por alguns núcleos, como o núcleo lentiforme e o núcleo caudado. Embora o estudo não tenha demonstrado uma diferença significativa morfologicamente falando dessas duas condições, ele mostrou fisiologicamente sim. E existia em comum entre eles um déficit na ínsula anterior. Ela é importante porque ela recebe estímulos interoceptivos. Existem estímulos interoceptivos e exteroceptivos. Os exteroceptivos eles vêm de fora e os interoceptivos eles vêm de dentro. Então a ínsula anterior ela integra eles. E ela faz parte de uma rede muito importante chamada rede de saliência. No autismo isso é extremamente relevante porque a rede de saliência ela é responsável por decidir, por recrutar algumas outras áreas importantes para o estímulo que é relevante. E para isso ela precisa identificar qual que é o estímulo, qual que é o relevante e qual que não é relevante. Isso porque a gente foi programado para viver em sociedade, né? E então se você tem um déficit a depender do déficit nessa estrutura, você pode ter problemas sociais. E isso é muito ilustrativo do autismo, é muito fácil relacionar. Essa rede de saliência, ela serve como um switch, um botãozinho de alternar entre duas outras redes de funcionamento do cérebro. A rede executiva central e a DMN. Então a DMN, essa rede que eu falei lá atrás, a rede de modo padrão, ela reproduz um estado de pensamento para dentro, quando o indivíduo não está concentrado em uma tarefa, não está com a memória de trabalho envolvida, então ele está pensando, ele está mergulhado em pensamentos, e é mais ou menos esse tipo de comportamento, é o que se passa, é o que ela significa. Quando ela está ativa, é porque o indivíduo está pensando, ele está concentrado dentro e não fora. E a rede executiva central é não exatamente o contrário, mas é quando o indivíduo está executando alguma tarefa, memória de trabalho, planejamento e outros tipos de funções dessa categoria. E a rede de saliência ela serve como um switch, um botãozinho para mudar essas duas. Você achou que eu esqueci de falar dessa rede, né? Eu fiz minha parte, agora você vai fazer a sua? De curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então essa pesquisa ela concluiu tudo isso que eu mostrei aqui no vídeo e existem muitas outras pesquisas sendo realizadas por aí. Tem, por exemplo, o laboratório do Dr. Alison Watry, que fica na Califórnia, em San Diego, e ele trabalha com mini cérebros autistas. Ele trabalha muito nessa questão de genética e ele tem tido um progresso muito grande, inclusive no mapeamento genético do autismo e nessas questões neurobiológicas do transtorno, né? E essas pesquisas, elas são muito importantes, mas muito importantes, porque elas deixam a gente um passo mais próximo de talvez alternativas terapêuticas ou não de tratamento, do rastreio precoce e de uma forma geral elas têm potencial fazer com que a gente desenvolva tecnologias para aumentar a qualidade de vida desses indivíduos. Então isso é muito importante. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.